Bom dia, irmãos. Mais um domingo, Deus nos dá a graça de nós estarmos na casa dele e nós agradecemos, porque ele tem sustentado. Nós sabemos que nós estamos passando um atípico, mas ele tem nos guardado, ele tem nos sustentado e nós agradecemos a ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais um domingo o Senhor nos concede a graça de estarmos na Tua casa e nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem abençoado as nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, colocar cada família que está aqui nesta manhã representada. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece as necessidades, os anseios. O Senhor conhece melhor do que cada um de nós mesmos. O Senhor conhece os nossos corações. Toca, Senhor, nas nossas vidas. Nos dê, Senhor, discernimento. Nos dê, Senhor, vontade de estar cada dia mais na Tua casa e na Tua presença, Senhor. Fala aos nossos ouvidos nesta manhã, que nós possamos, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós sabemos, Senhor, que se nós estamos aqui não é vão. Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem algo preparado para as nossas vidas. Fala aos nossos ouvidos e aos nossos corações nesta manhã. Nos capacita, Senhor, nos dê entendimento, discernimento, e que nós possamos, Senhor, não somente aqui dentro, mas lá fora, Senhor, mostrar às pessoas a diferença que o Senhor tem feito e faz nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, a nossa lição de hoje é a lição de número 6, a atualidade de Miqueias, e o nosso texto base, ele se encontra, na verdade, são dois. Miqueias, o livro de Miqueias. O primeiro texto está no capítulo 3 e o segundo no capítulo 7. Então, eu convido os amados que estejam abrindo as suas Bíblias, os nossos irmãos que estão em casa também, que possam abrir e acompanhar a leitura. Eu estarei fazendo a leitura e os irmãos podem estar acompanhando. Primeiro que nós vamos ler está no capítulo 3, versículos de 1 a 12. Capítulo 3, de 1 a 12. E diz assim: Disse eu, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence o saber e o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão? Então chamarão ao Senhor, mas não o ouvirá. Antes esconderá deles a sua face. Naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes os envergonharão, e os admiradores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito Santo, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo
e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue, e Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o nome santo numa colina coberta de mato. Segundo texto, que nós vamos ler agora, está no capítulo 7, de 1 a 7. Capítulo 7, de 1 a 7. E diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas de verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporões para a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com sede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da alma, e assim todos eles juntamente hundem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sabe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confiais no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o seu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da tua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Amém? Nós vamos estar orando agora ao Senhor. Eu vou convidar, então, a nossa irmã Cristiane. Ela vai nos dirigir em louvor. E após o louvor, a classe dos adolescentes e a classe da Cris poderá se separar. Vamos louvar a Deus? Vida cheia. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus com esse cântico, o hino de número 147. Vamos nos colocar em pé para adorar ao Senhor. E esse cântico diz que Jesus vem, vencerá os homens. Amém? Vamos abrir aqui, vai aqui. Puxa.
Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, vencendo, vem Jesus. Essa paz que sinto na minha alma não é só quando está tudo bem, mas quando também alguma coisa não está bem, o Senhor também é a nossa paz. E a gente não deve olhar as circunstâncias, mas olhar apenas a Jesus. Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo bem, vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu grande amor. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Seu grande amor. Alegre estou. Ainda que a não floresça e a vide não ter o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Seu grande amor. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Seu grande amor. Alegre estou. E sinto em minha alma não é bom que olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não há circunstâncias, não, não, não. Seu grande amor. Alegre estou. Não há circunstâncias, não, não, não. Seu grande amor. Alegre estou. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor.
Deus, que o Senhor dá a paz aos corações que o buscam, o temem. Ó Pai, ainda temos essa paz numa esperança verdadeira, na fé gloriosa em Cristo Jesus, de um dia estarmos na Tua presença, ó Deus, adorando-Te, bendizendo eternamente, Pai, livres de toda a maldade, livres da morte, do medo, de tudo que pode nos sobrevir, Pai, porque Tu és a nossa luz, a nossa salvação, Tu és o Deus Todo-Poderoso, a quem dedicamos nesse dia todo louvor e adoração. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Shalom Adonai a todos que estão presentes na casa do Senhor, amém? Também a você que está comigo online, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Nós estamos na nossa escola bíblica dominical e eu quero convidar você a abrir comigo a palavra no texto que foi lido de Miqueias. Você que nos acompanha aí com a série de estudos na revista Didaquê, Profetas que Falam Hoje. Já foi citado aqui a lição número 6, com o tema Denúncia contra a Corrupção. É sobre isso que vai ser dito nesta manhã. Baseado nesta lição e nesse assunto, você já deve ter ouvido falar de um grande personagem da história, Martin Luther King Jr. Foi um pastor batista, ativista, que lutou pela igualdade dos negros no sentido do racionalismo ou contra o preconceito. Isto aconteceu na década de 50 e várias frases ficaram marcadas diante dos seus discursos. Dizem os historiadores que ele tinha uma oratória muito bela e muito comovente. Entre várias frases, uma me chamou a atenção, que eu vejo que se encaixa muito bem dentro da nossa lição de hoje, quando ele afirma dizendo o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus. Veja bem, o que me preocupa não é o grito dos maus. E ele finaliza, mas o silêncio dos justos. Mas o silêncio do justo. O que ele está dizendo? Que o mal, o injusto, conforme diz a Bíblia, ele vai gritar, ele vai desejar o seu direito, ele vai lutar, ainda que erradamente. Mas o problema de tudo isso é quando Deus tem um povo salvo, selado, marcado, registrado, que vai herdar o reino dos céus, e este então agora não se manifesta, não age, não brilha conforme diz as Escrituras. Então esta é uma frase que precisa fazer você e eu pensarmos nesta manhã. Você que está online comigo não é diferente, nós precisamos pensar sobre esta frase. O que preocupa ele não é o grito dos maus, mas é o silêncio que às vezes a igreja tem diante deste mundo caótico, diante desse mundo totalmente fora da realidade daquilo que Deus tem para nós. Se você estudou a lição em casa, espero que sim. Espero que você tenha lido. Você que me acompanha online, espero que esteja também estudando a palavra do Senhor em casa. Você vai observar que a própria leitura pela manhã já nos diz o contexto caótico daquela época, aonde nos parece, veja bem, aonde nos parece que todos os segmentos, toda a estrutura de uma sociedade, de um país, em todos os cantos, seja na área civil, seja na área religiosa, estava contaminada por um termo que a gente conhece muito bem na atualidade, um termo chamado corrupção. Corrupção. Que coisa triste. Isso nos faz pensar na atualidade, não é diferente. Então vem Miqueias agora denunciando os maus
e vem também trazendo um confronto para com a igreja. O que a igreja, o cristão, precisa fazer? Algumas lições para nós aí que o autor nos coloca. Se você olhar, a primeira lição que ele nos dá é a denúncia contra a corrupção. A primeira coisa que ele mostra para nós, que o profeta vem mostrando na leitura lida nesta manhã, é a respeito da corrupção, ou melhor, a denúncia contra a corrupção. Se nós pensarmos e fizermos uma pesquisa na atualidade, eu vejo que Miqueias não tinha o Google, não tinha a internet, nem tinha provavelmente rádio, mídias, telejornais que pudessem trazer a ele o estado caótico da sua nação, do seu país. Você e eu temos essa possibilidade. Se você fizer uma pesquisa sobre a corrupção no país, estou falando só do Brasil, tá? Vamos pensar. Você vai olhar de norte a sul, de leste a oeste, em todos os cantos, em todos os segmentos, a corrupção está impregnada. Então ele vai dizer agora, olha, a corrupção contra, ou a denúncia contra a corrupção. E aí ele coloca alguns segmentos, alguns lugares que precisam ser denunciados. Acompanhe comigo o que ele coloca aqui. Primeiro, corrupção das cidades. Você, se acompanhar os telejornais ou fizer uma pesquisa no Google e colocar lá, corrupção nas prefeituras, nas cidades. E aí quem é que sofre? Somos nós que sofremos. Talvez porque nós nos calamos diante dessas coisas ruins que acontecem. Talvez você e eu não tenhamos voz, mas nós não podemos ficar calados. Existe um Deus pelo qual você e eu podemos nos colocar e dizer, Senhor, a minha voz não é ouvida nesse mundo, mas ela é ouvida no céu. Por isso, intervém na história, age diante destas maldades. E eu vejo que Deus, Ele vai agindo. Há momentos em que a corrupção ela vem à tona, onde partidos políticos denunciam os próprios, me permito usar o termo, comparsas. Por que isso acontece? Não é o acaso, não é só apenas peso de consciência, desencargo de consciência, eu vou denunciar. Não, é o agir de Deus. Então nós podemos agir sim, talvez não com voz, mas com oração pela nossa nação. Então ele vai dizer corrupção das cidades, é de norte a sul. Mas observem também que o autor coloca uma segunda ideia, ele coloca corrupção das autoridades. Já foi dito aqui a corrupção da lei, do governo, das pessoas, mas me permita dizer também autoridades não só civis, mas autoridades também religiosas. Esse era um contexto daquela época, e se você pensar na atualidade, não é diferente. Quantos escândalos religiosos, envolvendo nome de pastores, envolvendo nome de bispos, apóstolos, padres. Você consegue compreender que não é só um segmento da área civil, mas é um segmento também da área religiosa, onde as pessoas aproveitam da fé daqueles que têm boa intenção e usurpa dinheiro e tantas outras coisas. Se você acompanha um pouco de noticiários, você vai ver que há 2 domingos atrás, uma determinada emissora, num determinado programa, domingo à noite, denunciou um padre que estava envolvido numa corrupção, usando da boa-fé dos seus seguidores e arrecadou milhões e milhões numa construção, e essa construção ainda não tinha finalizado. Isso aconteceu lá em Trindade, Goiás. E eu vou citar os nomes porque se tornou público, não é algo que eu estou aqui inventando. Aconteceu lá o padre Robson de Oliveira. Mas eu não quero dizer aqui que só a ideia do padre, mas se você olhar na área do protestantismo, não é diferente. Quem não lembra também do chamado bispo Edir Macedo, 2010, chegou até a ser preso, denunciado. Quem não lembra agora, recentemente, um candidato à política, que saiu até candidato à presidência, saiu preso. Um pastor chamado Everaldo. Tudo por quê?
corrupções. Você consegue compreender que talvez numa escala maior ou numa escala menor, no interior ou nos grandes centros, a corrupção já invadiu aquilo que nós chamamos o lado religioso. Pessoas maldosas, pessoas aonde procuram usurpar, tirar dinheiro das pessoas. Eu, particularmente, não consigo compreender como que eles têm uma lábia, eles têm uma forma de levar a palavra onde eles conseguem seduzir esses fiéis. Eu tento e não consigo, ainda bem, louvado seja Deus por isso. E nem quero também. Mas nós precisamos estar atentos para isso. Para que a igreja, o nome de Deus não seja envergonhado. Então, ele vai dizendo que é nas cidades, é na área política, sim, mas é na área também religiosa. Você precisa tomar cuidado com isso. Me admira muito quando algumas pessoas adentram a nossa comunidade, vindo de igrejas diversas, do catolicismo, daquelas que são evangélicas também, e o que elas compartilham comigo depois de um determinado tempo dentro da igreja é perguntar para mim: escuta, eu não ouço vocês falarem, estou dizendo da igreja presbiteriana, tá? Do Brasil, aqui de Ubiratã, eu não ouço vocês falarem de dinheiro. Quando que tem o dia de dinheiro? Quando que vocês falam sobre isso? Aí eu preciso explicar a eles. Eu digo, olha, nós temos o segundo domingo do mês, onde nós temos o momento de dízimos e ofertas, mas nós não ficamos todo o tempo falando de dinheiro. Há momentos, sim, se você lembra e tem boa memória aí, você sabe que como pastor, no final de cada ano, nós trazemos uma palavra sobre finanças à igreja, para que a igreja administre bem os seus recursos, os membros. Mas nós não somos uma igreja que se deixa levar pela corrupção, pelo pragmatismo. Nós temos que tomar cuidado, denunciar isso, não talvez diante das leis, que nós não seremos ouvidos, mas diante de Deus. Olha, a oração é a melhor forma de denunciarmos alguma coisa. Então nós precisamos aprender a orar diante de Deus. Mas o autor coloca ainda a corrupção do povo. Você está entendendo que tudo está sendo contaminado, corrompido, o coração do ser humano ele está inclinado ao mal. Ele disse sobre as cidades, ele disse sobre as autoridades, nesse caso nós falamos sobre os religiosos, mas ele diz também a corrupção do povo. E aí me permita dizer, você que está em casa, você que me acompanha nesta manhã, infelizmente o povo de Deus tem sido contaminado pela corrupção, pelo engano. E nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso, porque senão o nosso testemunho, a nossa forma de ser, não vai exaltar o nome desse Deus maravilhoso. Nós nos corrompemos às vezes. Aí você fala, não pastor, eu não ganho dinheiro, eu sei disso. Não pastor, eu faço parte de uma política, mas eu não sou corrupto. Mas a corrupção nem sempre tem a ver com dinheiro. Mas a corrupção às vezes pode ser com mentiras. O cristão precisa tomar cuidado com a sua fala. A Bíblia vai nos advertir dizendo assim, seja a tua fala sim, sim ou não, não. O que passar disso vem de quem? De Deus, diz a Bíblia? Não. O que passar disso vem do maligno. A Bíblia diz que aqueles que, por alguma forma ou de alguma maneira, mentem, estão sendo cúmplice do pai da mentira. Então, o cristão precisa ser sincero em suas palavras. Seja no comprar, seja no vender, seja no relacionamento familiar, seja no relacionamento de igreja, seja na sociedade. Nós precisamos aprender isso, precisamos viver a verdade em Cristo Jesus. E tudo isso me faz lembrar de um único texto, vários poderia ser citado aqui, mas de Provérbios, onde ele fala sobre a denúncia contra a corrupção. Se você olhar em Provérbios 11, versículo 11, o autor diz assim, pela bênção dos retos, a cidade é edificada, mas pela corrupção dos perversos, a cidade é
destruída. Quem é você nesta sociedade atual? Você que me ouve online, quem é você nesta sociedade atual? Você faz parte daqueles que denunciam por meio de orações a Deus, ou até mesmo por meio de falas? Ou você é daquele que compartilha com a corrupção? Ou às vezes também é aqueles que pensam mais ou menos assim: deixa para lá, isso não tem mais conserto. Observem que denúncia contra a corrupção, ela está em todos os cantos e em todos os lugares. Mas o autor nos coloca uma segunda lição, se você estiver aí acompanhando. Ele diz assim: o anúncio da vontade de Deus. O que Deus deseja para o seu povo? Ele vai dizer, o anúncio da vontade de Deus, qual é? É orar, é denunciar, é ser luz neste mundo. Olha o que ele coloca, pelo menos 3 lições aqui ele coloca sobre a ideia do anúncio da vontade de Deus. A primeira, prática da justiça. Quando ele coloca essa ideia, prática da justiça, ele está se referindo à ética cristã. Nós já falamos alguns exemplos anteriores, e você também deve saber a respeito disso. Infelizmente, no meio cristão, às vezes não há uma ética cristã. Há uma ética, às vezes, entre os criminosos, entre as máfias, entre as facções criminosas. Há uma ética entre eles, e é uma ética de respeito, de não negar, não entregar e não denunciar os chamados comparsas. Mas é triste quando nós observamos o povo de Deus, aonde ele não tem uma ética. Ética tem a ver com aquilo que você diz que é e aquilo que você pratica. Nós precisamos ter isso em mente no nosso coração. Nós precisamos dizer que somos de Cristo e viver conforme Cristo deseja. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. O Evangelho de Mateus fala sobre isso, se você olhar. Mas o que me chama a atenção é quando Jesus fala lá, olha, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, mas o que me chama é o versículo 16 de Mateus 5,16. Quando ele diz assim, olha, brilhe e seja sal diante dos homens, para que eles vejam a glória de Deus e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É triste dizer que até mesmo no meio cristão, e aí eu vou abrir o meu coração aqui, mesmo online, para aqueles que estão conosco e você que está presencial. É triste quando nós não vemos uma ética de pastores. Às vezes dentro da própria cidade, conselhos de pastores que não há uma ética. Pastores visitam ovelhas de outros com a intenção de usurpar. Eu vou usar esse vocabulário, usurpar, tirar mesmo da sua igreja e levar para a igreja dele. Ética pastoral, missionária, de evangelistas, nós precisamos entender isto. E você, como cristão, precisa entender como que você conduz, como que você anda, como que você é, que testemunho você tem dado. Quando compra e não paga, quando fala e não cumpre, quando diz que é e não é, são exemplos, são testemunhos, são questões éticas da vida atual, e às vezes a gente se deixa levar por isso. Questão ética com os seus compromissos, com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua vida, com o seu comportamento, com o seu vestuário, com a sua fala, tudo isso é uma questão ética, que o cristão precisa estar atento. Senão, nós nos tornamos mais um dentro de uma sociedade. É triste dizer quando o cristão joga na loto, mega sena, quando faz a chamada fezinha. Ele não precisa de uma fezinha, ele precisa da fé em Cristo Jesus, que vai suprir todas as suas necessidades. Amém? É o que nós precisamos, então nós temos que tomar cuidado com relação à ética, ao comportamento. Se sou luz deste mundo, preciso brilhar como
Cristo deseja que eu brilhe. Mas ele diz também, nesta ideia do anúncio à vontade de Deus, então devemos ser luz. E ele vai dizer também sobre misericórdia. Esta é a ideia do agir em socorro daquele que necessita. Eu sei que hoje ajudar alguém não é tão fácil. Hoje as pessoas preferem dar uma mentira para ganhar um benefício em talvez pedir um dinheiro, uma cesta básica, em uma esmola. Eu sei de pessoas, e você talvez melhor do que eu, de pessoas que são ajudadas a sair de um momento de miséria lamentável. As pessoas recebem uma casa, recebem roupas, recebem alimentos, mas preferem viver na miséria. Preferem viver no pecado, preferem viver ainda pedindo, preferem às vezes viver dormindo nas ruas. Eu não estou dizendo de uma forma generalizar, nem todo mundo, mas acontece isso. Tem pessoas que preferem às vezes viver pedindo do que trabalhar. Você fala para ele assim, olha, você está precisando de comida? E a história sempre é mais ou menos a mesma. Olha, eu tenho meu filhinho, minha esposa está doente, eu tenho um médico, preciso desse remédio, preciso disso, daquilo. Aí você diz para ele, olha, então venha carpinar aqui essa casa, ou venha cortar a grama, venha fazer alguma coisa. Ele fala, olha, eu não posso, eu não consigo, eu não posso trabalhar porque a minha coluna está com problema. São diversas histórias, mas isso não significa que nós, como povo de Deus, não devemos ajudar. Sermos misericordiosos. Então nós precisamos ser misericordiosos na ação, na prática. A igreja tem feito isso nesse período de pandemia. Se você conversar com o setor da nossa igreja, ação social, eu estou sempre passando para eles, olha, coloca aí mais uma cesta, coloca aí mais 2 cestas, porque a igreja está fazendo. Nós não saímos anunciando, mas é por meio das ofertas e dízimos que a igreja faz que nós podemos ser misericordiosos. Mas a misericórdia aqui não é só no aspecto da ação social, mas a misericórdia aqui também é no aspecto do perdão. Ah, queridos, como é triste a gente observar o povo de Deus que não perdoa uns aos outros. Que cristianismo é esse quando o meu coração não perdoa? E não importa quem é que seja, nós precisamos aprender a perdoar o pai, a perdoar a mãe, a perdoar o irmão, a tia, o avô, o pastor, o missionário, o evangelista. Não importa quem é que seja, a gente pensa assim, mas eu estou no meu direito. Não, nós não temos direito diante de Deus. Porque Cristo foi misericordioso com você, foi comigo, você que está online, então o meu coração não pode ter mágoas, ele precisa perdoar. Porque a vida cristã requer isso de nós, ações de misericórdia. É pôr o meu coração na miséria do outro, em todos os aspectos, na ação como também na prática da vida cristã. Para isso, você e eu precisamos orar a Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós precisamos aprender a ser misericordiosos. Às vezes a gente não deseja e não quer a misericórdia. Nós precisamos anunciar a misericórdia àqueles que ainda não conhecem a graça de Deus. Mas ainda há uma terceira ideia que o texto coloca aí, humildade. Queridos, nós precisamos ser humildes. Humildade não tem a ver com a ideia de o cristão ele é tolo, ele é bobo. Não é isso. Se submeter talvez à vontade errada de alguém, não é essa a ideia. Mas a ideia de humildade, de fato, é reconhecer que ele depende unicamente de Deus Pai Todo-Poderoso. Só que o cristão, ele precisa ser humilde, mas ele precisa ser prudente também. Se você olhar o texto de Mateus 10:16, é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz lá em Mateus 10:16, sede simples como a pomba, mas sede prudentes como a serpente. A ideia de humildade é a ideia de tirar do coração a soberba. Esta é a vontade de Deus para o seu povo. Eu gosto de Moisés quando diz que ele era o homem muito manso, ou ele foi o homem mais manso da terra.
Diz a Bíblia, lá em Êxodo, que Moisés tinha uma mansidão tranquila para conduzir aquele povo de mais de 1,5 milhão para levar para a terra prometida. O dia que Moisés se alterou, deixou a sua mansidão de lado, a sua humildade de lado e se exaltou, ele perdeu a bênção, não a salvação, mas perdeu a grande bênção de Deus de entrar na terra prometida. Deus disse a ele: Moisés, porque você não foi humilde, porque você não foi manso, agora você não vai entrar na terra prometida. E ele se irou apenas uma única vez, mas aos olhos de Deus isso foi pecado. Humildade tem a ver com domínio próprio. Humildade tem a ver com equilíbrio emocional. Nós precisamos buscar a presença de Deus, porque senão nós jamais seremos humildes. Aquela ideia que diz assim, daquela máxima popular: eu nasci assim, eu sou Gabriela. Não, isso não cabe dentro do meio cristão. Aquele que tem um encontro com Cristo real, que nasceu de novo, o seu temperamento, a sua forma de ser, o seu agir, o seu pensar, o seu falar, o seu olhar, ele precisa ser diferente. Não tem como dizer: eu sou assim e vou morrer assim. Não. O cristão, ele precisa ser transformado, porque quem transforma é o Espírito Santo, amém? É o Espírito que transforma as nossas vidas. E nós precisamos ser diferentes. Lembram de Paulo? Um homem que matava, um homem que perseguia, e depois se tornou um homem muito manso. Um homem que foi transformado. Por amor a Cristo, ele foi humilhado, foi perseguido. Nós precisamos viver esta realidade. Sabe por que tudo isso? Porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Lembram de 2 Coríntios, capítulo 5, 29? Ele diz que cada um de nós somos embaixadores ou embaixatriz de Cristo Jesus. Somos a luz. Como que nós vamos falar da graça, do amor, do arrependimento, de uma vida nova, de uma vida de um Deus que transforma, se nós não temos uma ética correta, uma justiça que agrada o coração de Deus, se nós não temos um coração de misericórdia e se nós não temos, então, humildade na nossa forma de agir? Nem sempre a palavra de falar de Jesus vale mais do que o meu testemunho. Lembro de uma frase logo na minha caminhada cristã que dizia mais ou menos assim, não sei se você já viu. Ele dizia assim, na camiseta dizia assim: é fácil ter peito para andar com Jesus, difícil é ter no peito Jesus para andar com Ele. É fácil andar com Jesus escrito: eu sou de Jesus, esta casa pertence ao Rei dos Reis, essas coisas que a gente ouve aí. Mas eu quero saber na realidade, na prática, é isso que Deus quer. O seu povo, no meio desta corrupção que existe, ser luz e brilhar. Mas há uma terceira e última lição que o autor nos coloca, os profetas falam hoje sobre denúncia contra a corrupção. Terceira e última lição, a proclamação da promessa de perdão. Esta é uma proclamação de perdão de Deus. Há esperança para todos, amém ou misericórdia? Amém, há esperança para todos, até mesmo os corruptos, líderes, sociedade, homens, mulheres, jovens, crianças. Há esperança para todos. Para isso, precisa do perdão e da graça de Deus. Houve esperança para você, houve esperança para mim, e não somos diferentes desses que foram citados anteriormente. Agora, para isso, precisa ter algumas ações. Para isso é necessário algumas atitudes, e o autor coloca para nós pelo menos duas. Primeiro, olhar para Deus, olhar para o Senhor. Não é o que ele está dizendo aí? Olhar para o Senhor. Nós precisamos aprender a levar as pessoas a olhar para Deus. Mas você consegue compreender que eu só vou conseguir levar e dizer para alguém: olha, você precisa olhar para Cristo,
se eu conseguir viver uma vida sem corrupção, se eu conseguir viver uma vida fazendo a vontade de Deus, aí eu vou poder dizer para as pessoas, olhem para Cristo. Lembram de Pedro que negou Jesus 3 vezes? Mas diz que Jesus olhou para ele e ele olhou para Cristo. E isso trouxe arrependimento na sua alma. Nós precisamos aprender a olhar para Cristo também, não tirar os olhos dele. Porque quando tiramos os olhos, novamente, Pedro é um bom exemplo, nós começamos a afundar, a murmurar, a criticar. Nós perdemos o foco, o alvo que é Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos aprender a olhar para esse Deus maravilhoso. A graça de Cristo traz arrependimento. Segundo, confessar as transgressões. Confessar as transgressões. Se há arrependimento, precisa haver confissão de pecados. Eu vou dar um exemplo pessoal, me permita dizer. Logo na minha conversão, aconteceu algo antes da conversão que me machucou muito durante muitos anos. Mas quando Deus me converteu, as primeiras coisas foram sendo transformadas na minha alma. Mas aquele acontecimento anterior ainda me machucava muito. E nos primeiros meses, nos primeiros dias assim, aquilo me incomodava muito. Eu tinha muita raiva, muito ódio, muito rancor. E aquela pessoa nem cristã era. O que eu fiz? Tomei o telefone, peguei o telefone, não tinha WhatsApp naquela época, e liguei para a pessoa. Aquela pessoa ficou até admirada por ser eu ligando para ela. Aí eu disse, olha, eu sei que aconteceu muitas coisas, nós falamos, eu falei, você falou, isso, aquilo, mas eu quero dizer para você o seguinte, eu quero pedir perdão para você. Eu quero pedir perdão. Aquela pessoa ficou assustada. Se estivesse pessoalmente, eu talvez estaria vendo o seu semblante de espantado. O Nilson, naquela época, pediu perdão. Mas eu pedi perdão. Mas isso trouxe paz à minha alma e ao meu coração. Você consegue compreender que é necessário reconhecimento das falhas, das transgressões? Senão, não tem como o perdão existir. Não tem como a sociedade ver a luz de Cristo. Aqueles que se dizem cristãos na atualidade, a gente acompanha aí pelas redes sociais, se dizem que participam de uma determinada igreja, de uma determinada religião, mas você vê que as suas ações continuam da mesma forma. Que conversões são essas que acontecem na vida? Conversões reais em Cristo, mudam o nosso interior, mudam a nossa mente, o nosso coração. É isso que o autor vai nos ensinar. É isso que ele vem trazer a nós. A denúncia contra a corrupção. Muito bem, eu quero concluir dizendo 3 palavras ao seu coração. Você que me ouve e você que está aqui presente comigo. Primeira palavra. Nossa realidade não é diferente do tempo de Miqueias. A realidade do século 21 não mudou da realidade do século de Miqueias, 700 anos, quase 800 anos antes de Cristo. Você já imaginou isso? Parece que vivemos da mesma forma, talvez dentro de uma intensidade maior, pode ser, sim, mas a nossa realidade não é diferente. E as promessas e a petição e a denúncia aqui é a mesma, tanto para o povo de Deus, como também para aqueles que ainda não amam e servem a Cristo Jesus. Não é diferente. Então você precisa estar atento. Segunda palavra ao seu coração. Precisamos cuidar do nosso coração. Precisamos cuidar do nosso coração. Todos nós. E o cristão muito mais ainda. Porque senão a gente se deixa levar pelas coisas deste mundo. E Paulo vai dizer, olha, pensai muito mais no céu do que na terra. E às vezes o nosso coração pensa muito mais no material do que no divino. Então, você que me ouve nesta manhã presencial, você que me ouve online, cuide do seu coração, para não se deixar levar ou inclinar para aquilo que é o mal. Cuide do seu coração. A Bíblia fala, nosso coração ele é enganoso, corrupto e desesperado. Quem conhece? Só Deus que sonda. Terceira e última palavra ao seu coração. Nossa esperança é Cristo. Nossa esperança
é Cristo. Cristo precisa ser o alvo, Cristo precisa ser aquele pelo qual você olha para Ele e diz: Senhor, não há esperança em nada neste mundo, em lugar nenhum, não há esperança a não ser Cristo Jesus. Olhe para Ele, conforme diz Hebreus 12, corramos a carreira cristã, olhando firmemente para Cristo Jesus. Que o bom Deus te abençoe, que o bom Deus te abençoe e que o seu coração seja visitado nesta manhã. Quero orar por você que está presencial e quero orar por você que está online comigo. Vamos orar todos nós? Pai, em nome de Jesus, queremos pedir a Tua graça, queremos pedir o Teu amor, queremos pedir o Teu perdão e a Tua misericórdia. Olha para nós nesta manhã, olha para o Teu povo que está aqui presencial, olha para o Teu povo que está online conosco. Que estas verdades façam morada em nosso coração nesta manhã. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a todos.